Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Deus nos abençoe, todos. Todos os que têm ouvidos para ouvir a sua voz. Quando a gente tem ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, a palavra dele, então ele abençoa. O Espírito Santo nos convence do que nós temos que fazer. E então, se nós obedecemos, somos abençoados. Se não obedecemos, ele não pode fazer nada. Então é assim que Deus trabalha. Ele trabalha com a sua palavra. Ele disse através do profeta Joel, agora mesmo, neste momento, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós vemos na história de Ana, nós vemos na história de Ana, que se Ana não tivesse uma penina na vida, um espinho na carne, para despertá-la, despertar sua fé, ela não teria se inclinado ao Senhor. E, consequentemente, não teríamos o grande profeta Samuel. Então, Deus trabalha, minha amiga e meu amigo, ele aproveita, eu diria, ele aproveita os problemas que nós enfrentamos, os desertos que nós passamos, as situações difíceis que nós vivenciamos. Deus aproveita. Deus aproveita para chamar a nossa atenção. Então, se você tem aí uma penina na vida para ficar perturbando a sua vida, sua mente, destruindo os seus sonhos, então, eu creio que Deus está chamando você, ele está dizendo, ei, desperta, acorda aí, vamos, presta atenção, que é o que ele fala aqui com o povo de Israel. Ele diz, ainda assim, agora mesmo, não pode ser daqui a pouco, nem amanhã, agora mesmo, diz o Senhor, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Foi o que Ana fez quando teve a resposta de Deus. Ela era uma mulher religiosa. Ela era uma mulher muito religiosa, mas o seu coração não tinha se convertido 100%. Ela cumpria suas obrigações religiosas, ela fazia suas ofertas e etc. Ela ia na casa de Deus com frequência. O marido dela era religioso. Penina era religiosa. Os filhos também eram religiosos, porque davam ofertas lá no templo. Então, todo mundo era religioso. Mas, quando Ana chegou no fundo do poço, a religião não resolveu. Não resolveu. E quando ela chegou no fundo do poço, então ela caiu em si
e ela passou por cima da religiosidade e foi direto ao altar. E lá ela rasgou o coração, ela derramou a sua alma, derramou o seu coração no altar de Deus. E ela saiu dali com a resposta. Graças a Deus, que coisa maravilhosa. Então, eu aprendo, pelo menos eu entendo que Deus está mostrando para todos nós, seres humanos, como nós podemos agradá-lo e termos os nossos pedidos, nossas necessidades, nossos queixumes resolvidos. Então, não sei qual é a penina da sua vida, não sei o que está levando você a um estado praticamente permanente de humilhação e vergonha e dor. Só você e Deus sabem o que você está passando, não é? Pois bem, então Deus quer que você coloque esse coração que está atribulado, abatido, amargurado no altar. E é isso que nós vamos fazer no dia 12. Aliás, não só vocês, mas nós também, pastores, todos bispos, os sobreiros, todos os que servem a Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, todos nós estamos nesse propósito de todos juntos irmos no altar, subirmos no altar, passarmos por cima da religiosidade, atropelar a religiosidade, porque a religiosidade ela faz a gente ficar acomodado, ou não é? A pessoa, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já fui na igreja, já dei meus dízimos, minhas ofertas, e pensa assim, isso aí é o suficiente. Não, não é o suficiente, não é mesmo, porque Ana fez isso, o marido dela, Eucana, fez isso, Penina fez isso, os filhos fizeram isso, quer dizer, todos fizeram ofertas, mas na hora da dor, da humilhação, somente quando se colocou, quando Ana derramou a sua alma no altar, e derramar a alma no altar, a pessoa tem que estar motivada para isso, ela tem que estar gemendo mesmo. Porque se ela não estiver gemendo, ela vai fazer simplesmente uma oração. Essa é a realidade. Não é só Ana, não, qualquer um de nós. Se não houver uma dor de barriga mesmo, daquelas cruéis, não há, assim, um coração rendido, humilhado, derramado no altar. Não há. Então, eu quero aproveitar esse momento e chamar a sua atenção para o que Deus fala no livro do profeta Joel. Ele diz lá, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, quer dizer, agora mesmo, não é daqui a pouco não, é agora, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. A conversão não é você, por exemplo, trocar simplesmente de religião. Não.
Isso não vai resolver. A conversão é mudança de coração. Por exemplo, o torcedor do Flamengo hoje está satisfeito porque o Flamengo está ganhando. E o torcedor do Corinthians, também o torcedor do Corinthians não está muito bem. Então, o que acontece? O torcedor do Flamengo vai querer se converter ao Corinthians? De jeito nenhum. E o torcedor do Corinthians vai querer se converter ao Flamengo? Tampouco. Mas, se o Corinthians continuar perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, vai chegar um momento que o corintiano vai dizer, cansei, não aceito mais isso. Eu agora vou torcer por mim mesmo, sabia? Cansei de torcer por ele, eu vou torcer por mim mesmo. E aí, abandona o barco. Então, isso é uma conversão sábia, porque você vem torcendo e só sofrendo. E é o que aconteceu com Ana. Ela vinha lá religiosamente todo ano, a família inteira, mas não havia solução. Até que ela se converteu. Ela mesma disse, não, agora que eu não vou pedir mais ninguém para orar por mim, eu é que vou falar com Deus. E é essa é a essência da oração. Porque se você pega o pacote de problemas que você tem e chega para mim, bispo, está aqui, eu estou com esse problema e tal, você coloca todos os seus problemas diante de mim. E depois diz, ora por mim. Não me custa nada orar, claro que não. Mas o que me custa é sentir o que você está sentindo. Isso é difícil. É difícil, porque o problema é seu. Como é que eu vou sentir o seu problema, a sua dor, a sua humilhação? Não tem como. Então você pega o pacote de problema que você tem e tenta transferir para mim, isso se chama religiosidade. É por isso que muitas pessoas se decepcionam com Deus, mas Deus não tem culpa, porque Ele quer que a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser se renda a Ele, se converta a Ele, se entregue a Ele. Cada um tem que fazer isso por si. Ninguém pode fazer por mais ninguém. Ninguém pode fazer isso por mais ninguém. Só a própria pessoa que está sofrendo. Então, é um costume religioso colocar na mão do padre, do pastor, do pai de santo, quem quer que seja, faz aí a prece, faz aí um trabalho, Quer dizer, a pessoa quer porque quer resolver o seu problema, transferindo-o para terceiros. Com Deus não resolve. Se você realmente quer resolver o seu problema, você tem que atropelar a religiosidade, a sua religiosidade, e se converter. Quer dizer, você tem que mudar de torcida. Pare de torcer pelos outros e comece a torcer por si próprio. Isso é inteligência. Isto é sabedoria. Porque você torce e acaba perdendo. Continua sofrendo. Mas quando você se converte ao Todo-Poderoso, aí a coisa muda de figura. Quando você coloca o seu coração no seu altar, nas suas mãos, nas mãos dele, então você vê o resultado. Porque
É isso que Deus quer. Deus quer essa dependência nossa dele. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Eu entendo que Deus é pai. E qual é o pai que quer ver o filho pedindo favores a terceiros? Qual é o pai que... Não, o pai quer ser requisitado pelos seus filhos. Jesus não disse: qual o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Peixe, se pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Não, o pai atende. E ele fala: se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, imagine seu Pai Celestial. Então, Deus quer que a gente dependa dele. Isso se chama fé. Essa é a fé fervorosa. É a fé que funciona. A fé que não depende de A, B ou C, mas depende exclusivamente da própria pessoa. Eu tive essa experiência algumas vezes, não foi uma apenas. E o meu pai me respondeu. Quando, na maior das humilhações, eu dobrei os meus joelhos e eu não sabia nem o que falar. Eu não tinha nem palavras. Sabia? Não tinha nem palavras. Eu apenas disse: meu pai. Mas eu falei meu pai, não como a gente fala, pai para lá, pai para cá, não. O meu pai, quando eu falei meu pai, tinha um som diferente. Eu estava carregado de humilhação, de vergonha, decepção, frustração, porque eu estava sendo envergonhado na frente de todos aqueles que até tinham uma certa consideração para comigo e não entenderam aquela humilhação que eu estava passando. Eu fiquei tão arrasado, que eu dobrei os joelhos e disse meu pai. Eu não sabia o que falar. Mas quando eu falei meu pai, você me desculpa se eu, de vez em quando, eu dou um sorriso, não é de deboche, não, é um sorriso de gozo, porque a gente remete o pensamento naquele momento, naqueles momentos, e foi tão glorioso, porque naqueles momentos, o Pai veio e colocou esse sorriso nos meus lábios, esse gozo na alma. E eu penso que Deus quer fazer isso com você também, com todas as pessoas, porque Ele não é só meu Pai. E até seria muito ruim Ele atender só a mim. Eu quero que ele seja engrandecido, o nome dele seja honrado, santificado em toda a terra, não apenas na minha vida. Eu quero que o nome dele seja honrado na sua vida, para que o reino dele se estenda na sua vida, através da sua vida, para outras vidas, para que então a vontade dele seja feita na sua vida e através da sua vida, na vida das outras pessoas. Porque ele é muito grande, ele é muito bom, ele é extremamente glorioso, grandioso.
grandioso. Por isso que eu entendo essas palavras aqui, quando ele diz assim, agora mesmo diz o Senhor, só Ele é Senhor. Não existe outro Senhor. Nos céus, na terra, no inferno, não existe outro Senhor. As pessoas podem até se acharem senhoras de si, Senhor disso, Senhor daquilo. Mas vai chegar o dia que todos hão de dobrar os joelhos. Os demônios, os homens, os incrédulos, os céticos, os que creem, todos dobrarão os joelhos perante um só Senhor. Só Ele é Senhor. Então ele diz, o Senhor diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não pode ser 99,9%, não. Tem que ser 100%. Totalmente. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É o que acontece, por exemplo, quando Esté e eu nos casamos. Puxa vida. Quando nós nos casamos, aí ficou selado, marcado, confirmado o nosso amor, porque houve uma entrega total, 100%, de um para com o outro, e tornamo-nos uma só carne. Uma só carne. E isso é o que tem que acontecer com você, entre você e Deus. Quando você se une, está aqui escrito, quando você se ajunta com o Senhor, você se torna um espírito com Ele. Quer dizer, a aliança com Ele não é simplesmente para se viver crendo nele apenas durante um tempo. Não, é por toda a eternidade. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quer dizer, espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Aí ele diz, e isso com jejuns e com choro. Que Deus nos dê, não só a mim, mas a você, a todos nós, nesse dia 12, agora, semana que vem, domingo, sem ser este domingo, no outro domingo, que Ele nos dê esse choro, esse clamor, essa entrega, essa conversão, essa dedicação total para Ele no seu altar. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Jejum, choro e pranto. E rasgai o vosso coração. É o que Ana fez. Ela derramou o seu coração como se fosse água no altar. Ela derramou. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Porque o judeu costumava antigamente, o religioso, quando ele era ultrajado, envergonhado, ele rasgava, enfiava a mão assim na roupa e rasgava um sinal de protesto, de humilhação, de vergonha. E Deus fala, rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração, e convertei-vos ao Senhor
vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, quer dizer, Ele tem misericórdia para com todos, todos, merecendo ou não, Ele é misericordioso, desde que a pessoa se volte para Ele de todo o coração. Não basta ser mais ou menos, meia boca, não. Tem que ser de todo o coração. Ele é misericordioso e compassivo. Cheio de compaixão. E diz mais, tardio em irar-se e grande em benignidade. E se arrepende do mal. Deus não tem prazer nem na morte dos ímpios, quanto mais daqueles que se derramam no seu altar, não é? Então ele atende a todos. O problema é que nem todos são humildes para se converter a ele. Lembra que Jesus falou? Bem-aventurados os humildes em espírito. Humildes em espírito, quer dizer, sinceros, verdadeiros, transparentes. Porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Então, eu queria que você entendesse que Deus quer ouvir a sua voz. Não tente terceirizar o seu problema. Não tente transferir o seu problema para o pastor, o bispo, quem quer que seja. Eu estou falando para vocês com sinceridade, com honestidade, porque eu vivenciei um problema, vários problemas, e eu não fui falar com o pastor, não, porque ele não ia resolver. Ele não sabia o que estava se passando dentro de mim. Só Deus poderia entender, porque só Ele via a dor da minha alma. E só Ele vê o que você está passando. Somente Ele. Quando a gente vê o texto aqui da história de Ana, nós ficamos, extremamente sensibilizados com a dor de Ana e revoltados com o disparate, digamos assim, de Penina. Mas Penina também, coitada, ela é uma sofredora porque ela era mal amada, ela não era amada, ela era apenas uma geradora de filhos. Ela era usada como se fosse uma mulher da rua, só usada. Eucana usava o corpo dela para gerar filhos. Essa é a realidade. Então, ela não era uma pessoa amada. Imagina, ela também era sofrida. Mas, para sufocar a sua dor e frustração, ela apontava sua língua, seu chicote, cheio de ferros pontiagudos, na alma da Ana. E Deus permitiu. Deus permitiu. Para que quando Ana fosse para o altar, ela viesse realmente derramar-se diante dele. Então, minha amiga e meu amigo, para você fazer isso, você não precisa de ninguém. Você não depende de escolaridade, você não depende de dinheiro,
Você não depende de religião, você não depende de ser boazinha ou mazinha, você não depende de fulano, beltrano, cicrano, você não depende da igreja, você não depende do bispo, você não depende de ninguém. É isso mesmo, mas eu não sou da igreja, não interessa. Eu não sou dizimista, e daí? Qual o problema? Mas eu não mereço, e daí? Você acha que Deus ouve os merecedores? Não. Ele ouve aqueles que são sinceros, são fervorosos, não religiosos, são fervorosos. E Ana foi fervorosa. Ela passou por cima da sua religiosidade e foi direto ao trono de misericórdia e compaixão. E Deus quer ver isso da nossa parte. Eu estou sendo honesto com você, minha amiga, meu amigo. Faça isso. Não fica dependendo de ninguém, não. Eu era convertido, já tinha tido uma experiência com Deus. Mas na hora da minha dor, o pastor não ia, o bispo não iria me ajudar. Ele ia dizer, tá bom, vou orar por você, só isso. Mas a oração dele não ia resolver, porque ele não estava sentindo o que eu estava sentindo. Entendeu? Quem é que está sentindo o que você está sentindo? Ninguém. Só você que está sentindo. Então, Deus está vendo o que você está sentindo. Então, ele permitiu que você chegasse nessa situação para que você subisse no altar e derramasse a sua alma diante dele, para que você pudesse conhecê-lo de fato e de verdade. Você entendeu, minha filha, minha amiga, meu amigo? Está aqui escrito. Ele diz, convertei-vos a mim, voltai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quem? Qualquer um. Pode ser mocinho, pode ser bandido. Pode ser o que for. Pode ser a pior criatura da face da terra, mais pecadora, não importa. Se você for sincero, e se voltar para ele, ele vem correndo na sua direção. Dia 12, então, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E a oferta, bispo? Não se preocupe com a oferta. Se Deus quiser uma oferta de você, ele vai tocar no seu coração, ele vai falar com você e você vai dar essa oferta. Não se preocupe com isso. Se preocupe em derramar a sua alma no altar. Vá com tudo, vá com todas as suas forças, de todo o seu coração. Que Deus nos dê esse choro, esse pranto. Eu quero isso. Eu quero esse choro, eu quero esse pranto por você e por todos quantos estiverem no altar de Deus, para que ele venha ao encontro da necessidade de todos, para que todos possam ver a grandeza dele e santificar o nome dele. E o reino dele venha se estender por toda a família de todos, para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Porque lá no céu a vontade dele é feita com perfeição, mas aqui na terra não. Aqui na terra somente aqueles que realmente se derramam no altar dele. Deus abençoe a vocês
Espero que isso tenha aberto os seus olhos, seu entendimento, para você não ficar na dependência de ninguém, porque você tem condições de chegar diante do Altíssimo e alcançar tudo que você precisa. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.